Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso quadro Ciência e Espiritualidade. Bem, o tema de hoje ele aborda o transe mediúnico, ou seja, aquele momento em que os médiums têm uma inibição ou uma dissociação para se comunicar, especialmente o foco na psicografia, tá bom? Para todos aqueles que têm interesse em acompanhar o quadro Ciência e Espiritualidade, se vocês digitarem no Google Web Rádio Namastê, vocês vão encontrar um vasto conteúdo que vai aumentar muito o nosso aprendizado e todo o conteúdo que é abordado diariamente, e o nosso quadro está toda quinta-feira às 19 horas. E no YouTube vocês podem digitar Ciência e Espiritualidade Amor Fraterno e encontrar os quadros anteriores, tá bom? Então vamos lá conversar um pouquinho sobre o nosso artigo científico de hoje. O título do artigo científico de hoje é o seguinte: Neuroimagem durante o estado de transe, uma contribuição para o estudo da dissociação. Esse artigo científico ele foi publicado no ano de 2012 no Journal ou na revista PLOS ONE, que é uma revista muito respeitada internacionalmente, e os autores primeiro e último são o Júlio Pérez, que é um brasileiro, mas que trabalha nos Estados Unidos, e o último autor, o Andrew Newberg, que ambos estudam e trabalham na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Bem, para darmos introdução ao nosso tema, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é a dissociação. Tá? A dissociação é um estado típico de ausência de integração normal entre pensamentos, sentimentos e experiências conscientes com a nossa memória. Tá? Então, por exemplo, existe muito comumente um estado de dissociação naquelas pessoas que sofrem algum trauma infantil e aí esquecem completamente um período, uma fase, ou então acontece um acidente e a pessoa perde a memória, né? Então, esses quadros são chamados de dissociação, tá? Na neuropsiquiatria, digamos assim. Bem, quando nós analisamos o estado de dissociação, ele é mais comumente estudado o quadro patológico, ou seja, naqueles estados em que acontecem alterações ou doenças ou traumas que estão associados com essa dissociação e perda de associação, né, de conexão entre memória, raciocínio, experiências, tá? Muito bem, sabendo o que é a dissociação, a gente pode compreender também que existe comumente um estado de dissociação normal. Todas as pessoas às vezes têm esquecimentos ou deixam de se conectar temporariamente no seu dia a dia. Mas, em se tratando de médiums, psicógrafos, ou voltando um pouco para o estado de religiosidade, a dissociação é um quadro muito comum durante o transe mediúnico. O que isso quer dizer? Quer dizer que para aqueles que acompanham, acreditam e sabem que ocorre a comunicação entre esse nosso plano, este nosso mundo mais denso, material, e os espíritos desencarnados, durante esse momento de comunicação do médium sendo instrumento de contato da espiritualidade, do mundo, que transcende o nosso com a nossa comunidade, neste momento o médium tem uma dissociação, só que é não patológica, não é doença, não é nenhuma alteração maléfica, tá? E esse estado é pouquíssimo estudado ainda, tá bom? E então, dentro deste conceito de dissociação, é importante a gente compreender que a mediunidade é um fato que tem origem nos inícios primórdios da humanidade, tá? Nós temos relatos aí de mediunidade, desde a antiguidade no Egito e passando por Jesus, que
que traz várias comunicações com pessoas que já morreram e muitos chamados milagres, né, que foram feitos por ele, e vários profetas e várias religiões, né? Hoje nós temos no Espiritismo, especialmente o Espiritismo kardecista, a partir de Allan Kardec, uma definição muito clara do termo médium, que significa meio de comunicação. E aí Allan Kardec traz até, né, o livro dos médiums, que é um livro focado na mediunidade em si, no desenvolvimento dos médiums. E esse estado, ele pode ser considerado um estado normal para todos, né, quando a gente tem uma intuição, ou tem os médiums que são mais, que nós falamos que esses médiums são mais sensíveis, né, digamos assim, ostensivos, a mediunidade mais ostensiva. Essa mediunidade mais ostensiva é aquela em que o médium tem uma comunicação muito direta, constante e, né, algumas vezes, dependendo do tipo de mediunidade, dialoga com espíritos ou, né, pessoas desencarnadas. Na mediunidade, como nós a entendemos, nós temos então divisões dos tipos mediúnicos e ela é única, como uma impressão digital. Cada pessoa, cada médium tem o seu tipo, a sua forma, a sua sensibilidade de mediunidade, tá? E para nós, nesse estudo científico, o foco foi a mediunidade psicográfica. O que quer dizer mediunidade psicográfica? É aquela mediunidade através da qual o médium vai se conectar com a espiritualidade e vai trazer uma mensagem grafada, escrita, tá? Então, com as mãos, ele escreve, psicografa o que vem através da espiritualidade, tá? Esse tipo de mediunidade, de psicografia, é um dos tipos, né, mais comuns nos dias atuais nas casas kardecistas e, claro, isso está muito associado com o médium e o desenvolvimento de cada médium que faz esse trabalho. Um dos exemplos mais clássicos que nós já discutimos em alguns quadros anteriores, quem tiver curiosidade, basta acessar, né, o YouTube para achar, sobre o Chico Xavier. Nós voltaremos a falar sobre ele ainda, mas nós já mostramos que teve um estudo científico comprovando os fatos psicografados pelo Chico Xavier, mostrando quanto de probabilidade nós temos de que tudo que ele psicografou seja real, tá? E o Chico Xavier fez psicografia de vários livros, cartas, com dados de pessoas que ele nunca viu e assim por diante. E ele é o nosso modelo, né, exemplo, ele psicografou mais de 400 livros e hoje nós temos médiums trabalhando com a psicografia que foram então o foco deste estudo, né? No presente estudo, os autores fizeram uma avaliação do que aconteceria com a função cerebral, ou seja, a neuroimagem, tá? Ou seja, como se fosse tirar foto do cérebro durante a atividade. Porque já é bem caracterizado que o cérebro e certas regiões do cérebro têm maior atividade quando a gente está dormindo, ou menor quando a gente está dormindo, ou quando a gente está escrevendo, certas áreas se ativam mais, quando a gente está pensando e assim por diante. Então, esse estudo teve o objetivo de fazer essa análise. Muito bem, os pesquisadores deste estudo buscaram avaliar, através de uma metodologia específica, então, se durante a psicografia, o que aconteceria com o estado de imagem da atividade cerebral, né? Se isso está associado com uma dissociação patológica ou não, como é que está isso? Para isso, eles fizeram a seleção no Brasil de 10 médiums, sendo 5 médiums experientes, com mais de 20 anos de psicografia, né? E 5 médiums mais novos, tá? Que ainda estão começando, né, nos anos aí primeiros de psicografia. Todos eles psicografavam de 2 a 18 mensagens no mínimo por mês, tá? Todos eles com alta atividade de psicografia no dia a dia. E esses médiums foram então estudados
comparando a sua escrita normal, né? Então conversando com eles normalmente, fazendo uma escrita, uma carta, e aí faziam a imagem, né? Toda a neuroimagem da atividade cerebral. E depois no estado de transe mediúnico, ou seja, na dissociação mediúnica, tá? Psicográfica. E aí nesse estado em que eles estavam escrevendo uma carta por psicografia, foi refeita todas as imagens cerebrais e comparadas umas com as outras, né? Então assim, eu escrevendo, vamos dizer que eu fosse o médium, eu escrevendo uma carta normal para um amigo, como é que estaria a minha neuroimagem? E agora eu fazendo a psicografia, o que é que aconteceria com a neuroimagem? Eu estou escrevendo da mesma forma, só que em um estado, né? Eu estou dizendo que estou trazendo mensagens de espíritos que vêm se comunicar através de nós. E aí, os estudiosos utilizaram vários rankings, várias tabelas e questionários, escalas de medidas já padronizados internacionalmente para avaliar o que aconteceu de variação nesses estados. E os resultados? Bem, os principais resultados desse estudo mostraram o seguinte, que os médiums, especialmente aqueles que têm mais experiência, mais anos, têm uma diferença muito grande da neuroimagem, das fotos da atividade do cérebro, tá? Quando eles estão escrevendo uma carta normal ou psicografando. Sendo que durante a psicografia a atividade cerebral abaixa. As áreas responsáveis pelo raciocínio, cognição e outras atividades têm uma atividade muito baixa, mas eles não estão dormindo, porque na hora de analisar o texto que eles trouxeram psicografado, eles trouxeram textos coesos, com uma mensagem, que tem um conteúdo, e essa escala de avaliação faz com que tenha a certeza de que eles não estavam dormindo ou inativos durante a psicografia, mesmo com a atividade cerebral, né, pelas imagens sendo mostrada mais baixa, tá? E quando se comparou o texto que eles escreveram normalmente com o texto psicografado, em todos foi encontrado que o texto psicografado tem uma complexidade muito maior do que os textos que eles escreveram por si só, acordados em estado normal, entre aspas, tá? Esses achados, por fim, sugerem que existe uma alteração, uma diferença e existe algo acontecendo durante o estado de psicografia no cérebro, tá? Então o cérebro, mesmo com atividade baixa em áreas importantes para uma escrita normal, teve uma mensagem durante a psicografia importante, complexa e que, né, teoricamente não iria condizer com a atividade cerebral que foi registrada, né? Isso corrobora a ideia de que realmente existe algo que transcende a nossa compreensão da matéria, né, básica da ciência, que ainda engatinha nessa área, fazendo essa conexão com os textos e as mensagens trazidas. Muito bem, e o que isso implica para nós? Isso implica que este artigo é mais um passo para mostrar que, de fato, existem coisas que transcendem a matéria. Existem mensagens, informações que vêm de outras esferas, mesmo com uma pessoa tendo uma atividade cerebral baixa, né? Digamos assim. O Chico Xavier, que nós já utilizamos como exemplo, eu já não canso de dizer que eu sou um fã, né? E gosto demais, amo muito todo o trabalho e tudo que ele é e representa, né? O Chico Xavier, ele nos trouxe mais de 400 livros e tem vários relatos de casos e estudos comprovando a seriedade, e amigos e pessoas mais íntimas, até pessoas descrentes, que passaram a crer porque era impossível contestar o que era feito durante a psicografia que ele trazia, né? Isso porque eu estou falando só da psicografia, porque o Chico era um médium completo, né? Ele era capaz de fazer transmutações físicas, era capaz de
telepatia, dentre vários outros tipos de mediunidade. E nós temos que hoje em dia vários médiuns sérios, bem formados, têm trazido para nós mensagens e formas que, para aqueles que analisam com a cabeça e o coração realmente aberto, não tem como duvidar, né? Nós temos essa realidade da conexão do mundo maior conosco acontecendo para aqueles que estão dispostos a ver. Quem tiver olhos para ver, que veja, ouvidos para ouvir, que ouça, né? E por que é importante? Porque é mais um passo científico para mostrarmos, né, que a ciência tem que evoluir e que nós temos coisas que vão transcender aquilo que é compreendido hoje como natural e normal, como isso já aconteceu nos séculos passados, porque hoje nós consideramos mais do que natural, né? Então, nós acreditamos que daqui a algum tempo, com as pesquisas, com o investimento, com isso que nós discutimos nesse quadro, nós vamos todos compreender que nós estamos vivenciando as leis divinas, as leis de Deus, e a comunicabilidade, a existência de outros planos, de outros mundos, faz parte da realidade e da nossa existência, tá bom? Espero a companhia de vocês sempre nos próximos quadros. Muita gratidão pela oportunidade de podermos conversar. Namastê e até a próxima.